o governador Caiado, a sua agenda, as demandas e as pressões nessa situação que o Brasil está passando, deve ser uma agenda, certamente uma agenda muito cheia, né? O governador Leite ficou impossibilitado devido à sua agenda, né? Houve um imprevisto e não conseguiu ajustar a sua participação. Também agradeço o colega cientista político, André Marenco, né, por acreditar nesse projeto e prontamente aceitar participar desse webinar. Também agradeço o colega cientista político, André Marenco, por acreditar nesse projeto. Né? O que nós temos presenciado? Né? Nós temos buscado uma tarefa de ajustar os convidados e fazer com que nós trouxemos um debate num ciclo de webinar de aproximação entre a classe política e a ciência política. Este é o segundo ciclo de webinar que nós estamos tendo. O ciclo se chama Os Partidos, a Era Digital, a pandemia, o que acontece com a nossa democracia. Em termos de isolamentos, conversas entre a academia e os partidos, em momentos de profundas transformações, muitas informações e também grandes dúvidas, né? É fundamental a busca de alternativas e, nesse sentido, a nossa expectativa é aproximar, como eu disse, e intensificar a busca da experiência da classe política com a ciência política. Também, com isso, a gente deseja ir na contramão, né, do clima que estamos passando no nosso país, da antipolítica e, principalmente, a sua banalização. Uma grave onda que não somente o Brasil enfrenta, mas também democracias consideradas maduras. Estamos em uma era onde fazer política se reduz, seguidamente, a um mero dualismo, uma adesão ou rejeição do eleitor, do partidário e da classe política. Resolver problemas públicos e políticas públicas ficaram reduzidas a um projeto de um líder e a simples destruição de um outro líder. A eliminação do outro tem sido o motor que mobiliza o fazer política e o eleitor. Este ciclo, também ele foi inspirado em uma webinar que participei no Instituto de Partidos e Direitos Partidários da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf, que tem o saudável hábito de regularmente promover encontros entre a academia e a classe política, trazendo a academia e lideranças políticas de todos os eixos ideológicos. Os partidos têm sido cada vez mais questionados e criticados sobre o seu papel para a qualidade do funcionamento das democracias representativas. Bom, isso não é uma novidade, tá? Na tradição política brasileira. Os partidos sempre tiveram um papel bastante secundário nos momentos importantes, de decisões importantes e desafios importantes do nosso país, desde a independência, desde a construção da República, e até na tentativa de evitar os conflitos de 64. Com isso, tem se apresentado com tudo isso, a gente tem percebido cada vez mais que os partidos, além de terem essa tradição no Brasil de serem bastante rejeitados, nós estamos presenciando transformações profundas na era digital. E ela tem intensificado com a situação da pandemia. Quais mudanças são perceptíveis aos líderes partidários? E assim que a gente se inspira nesse webinar, e, nesse sentido, o governador Caiado, médico, uma liderança que vivenciou momentos importantes e desafios distintos no Brasil,
desde os primeiros passos da nova democracia brasileira, uma liderança consolidada no estado de Goiás e também nacional, uma referência no debate e interlocução entre esquerda e direita brasileira, foi candidata à presidência na primeira eleição direta, né, pelo antigo PSD, em 1989, de larga experiência como deputado federal, senador e, no momento, governador do estado de Goiás. Antes de se filiar em 93 ao PFL, hoje DEM, passou pelo Partido Democrata Cristão. O governador Ronaldo Caiado, deputado, foi deputado, relator, ao lado, inclusive, de Pepe Vargas, PT, no Rio Grande do Sul, no projeto de lei de 1210 de 2007 para a reforma política. Inclusive, né, propôs um projeto muito importante, que propunha o ensino da ciência política no segundo grau. Foi relator, então, da Câmara Municipal, né, uma comissão especial de reforma política em 2007. E é nesse sentido, né, que nós queremos aqui o que representa, né, essa situação que nós estamos vivendo de diálogo difícil, né, de uma situação em que o Brasil está vivendo, tá? E é nesse sentido, então, aprofundar o diálogo da classe política com a ciência política. E o governador Caiado sempre esteve disposto e comprometido em aproximar a academia com os desafios públicos, tá? E não é de agora. Em muitos momentos tivemos debates, inclusive em debates da Universidade Federal de Goiás, com o tema reformas políticas. Tá? O governador Caiado sabe das importâncias do sistema institucional, capaz de produzir e conduzir uma qualidade na política, tá? E ajustar agendas heterogêneas e conflitivas. E é nesse sentido que eu passo, tá, a palavra ao governador Caiado, para a gente aqui fazer um debate espontâneo, aberto, e, então, por favor, governador Caiado, o senhor tem, nesse momento, a palavra. Boa noite, Silvana, boa noite, André. Eu quero deixar claro que, primeiro, nós, brasileiros, talvez até na América Latina, nós temos um estilo diferente de poder fazer campanhas eleitorais. Lógico que ela já evoluiu no sentido de, quando comecei a minha primeira eleição, certo? Os votos eram na urna. E ali tinha um período longo até você chegar a uma resposta final de quem havia sido eleito. Então, a apuração de município a município. Depois nós fomos para a urna eletrônica, e aí você já teve também uma participação muito direta, e um momento também muito vivo, como vinha na cultura nossa brasileira, dos comícios ali em praças públicas, que veio perder espaço no momento em que a população, já um pouco desencantada, como a Silvana colocou, diante de um desgaste, né? E com isto os comícios foram perdendo a importância, ele sendo preservado mais na cidade do interior, mas nas maiores cidades tornou-se quase impossível você aglomerar pessoas para que você pudesse propor ou defender teses ou plano de governo. Depois, nós evoluímos, nós avançamos para um processo de repensar a prática política em nosso país. Qual é o sistema nosso? Qual a maneira como nós fazemos as eleições no país? Por que esse distanciamento tão grande? Enquanto
um presidente, um governador ou um prefeito, ele é eleito na maioria ou na metade mais um em segundo turno, enquanto a Câmara de Vereadores, Assembleias e o Congresso Nacional, a Câmara, eles são eleitos pela totalidade dos votos. Por quê? Que o Legislativo vinha perdendo cada vez mais a credibilidade junto a aos eleitores, diante de escândalos repetitivos, diante de uma prática não republicana nas campanhas eleitorais. E foi neste momento que nós tentamos fazer a reforma política. Foi a primeira reforma no Congresso Nacional que foi levada a plenário. Nós, naquele momento, infelizmente, perdemos uma diferença de 12 votos. Ela não foi adiante. Mas o pensamento seria de fortalecermos as estruturas partidárias. O Congresso Nacional não pode... a tese que eu sempre defendi é que não é ali o parlamentar, é a estrutura da campanha eleitoral e pelo o voto e o sistema proporcional nosso, em decorrência da somatória dos votos, é que nós chegamos ao parlamento. Então, são raras, ou um percentual mínimo, de pessoas que ultrapassam o seu quociente eleitoral. Então, a vinculação do deputado era uma vinculação direta com o partido. Isto passou a se divorciar muito, principalmente quando resolveram, aí sim, dentro daquela tese do Lula, que pretendia destruir, inviabilizar o PFL naquela época como partido político, mostrou que a tendência de alterar as práticas eleitorais no país, elas vinham muito na condição do enfraquecimento dos partidos de oposição. Momento onde cada parlamentar podia mudar de partido, podia levar o tempo eleitoral, podia levar o fundo eleitoral, momento em que levava o tempo de televisão, e com isso houve-se um processo de vulgarização, tá certo? Na formatação de partidos. Bom, a partir daí, o que nós assistimos foi que, aos poucos, viram que a dose foi em excesso, mas até hoje nós ainda temos uma sequela dessa tentativa de extirpar os democratas com as manobras que fizeram, extremamente grosseiras e pouco republicanas, para desidratarem o nosso Partido Democrata. Bom, mas eu diria que todas essas mudanças, e com 2 impeachment que eu presenciei por 6 mandatos no Congresso Nacional. Agora vem a pergunta, realmente, com essa pandemia, como isso vai interferir na democracia? Primeiro, porque nós somos habituados em campanhas eleitorais e o Nordeste e o Centro-Oeste têm uma característica muito forte. É a aproximação do candidato com o povo. É algo que nós fomos criados assim, que nós convivemos com essa prática. Depois dos programas de televisão, dos debates, nós sabemos que isso foi diminuindo. Mas agora nós chegamos num momento onde a pergunta formulada pela Silvana é motivo de reflexão nossa. Silvana, antes de chegar aqui, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados. Eu que vivi ali naquela casa durante 20 anos, e no Senado mais 4, tá certo? E que é habituado àquele plenário cheio, aquele debate, todos nós ali, disputando 10 microfones, 513 deputados federais, toda aquela dedicação nossa, regimental, à parte, emendas, destaques e tudo aquilo que a gente trabalhou tão bem. Eu hoje chegava lá conversando com o Rodrigo Maia
eu contei, se não me engano, 14 parlamentares no plenário. O presidente, 14 no plenário. Todos por videoconferência. Quer dizer, é um hábito. Para mim, que vivi aquela efervescência do parlamento, aquele debate, aquele clima da disputa de cada projeto, em cada votação, parece que aquilo dá uma energia, você se envolve no processo. De repente, eu chego lá hoje, sento na mesa lá com o presidente e vejo aquele silêncio enorme no plenário, aí passa a palavra a alguém que está no seu próprio estado para que realmente coloque sua posição naquele projeto que está sendo votado. Olha, isso será uma realidade? Será que nós vamos, a partir de agora, com tudo isso, o que se chamam agora definem como sendo o novo normal? O novo normal agora vai ser por videoconferência? Eu, como governador, já não tenho aquele fluxo mais de prefeitos, tudo por videoconferência, com os meus deputados estaduais. Então, isso aí vai mudar enormemente a maneira de encarar esse pós-pandemia. Isso é uma realidade. A área econômica já está mudando de uma forma substantiva, é uma realidade. E eu conversava com um colega meu, ele mostrava, me dizendo, Caiado, você precisa de ver a situação do setor imobiliário em São Paulo, onde as grandes empresas estão desativando a maioria dos escritórios, tudo por videoconferência. Hoje, todo trabalho, tá certo, em casa, à distância. Então, eu acredito, Silvana, que nós vamos ter, sim, uma mudança nessa campanha eleitoral agora. Ela deverá ser prorrogada. Conversei com alguns líderes, ela deverá ser prorrogada para o mês de novembro e o segundo turno, na primeira semana de dezembro. Essa, mais ou menos, é a previsão que caminha para um acordo em termos do projeto eleitoral. Mesmo assim, muitas pessoas ainda vão ficar ainda um pouco constrangidas ou, às vezes, até preocupadas se vão realmente participar de eventos de convenções eleitorais, daquele processo todo de reuniões frequentes. Então, acho que essa era digital ela vai entrar nas campanhas eleitorais com uma força muito grande e nós não temos aí a percepção de como este processo, o resultado dele se vai expressar. O melhor sentimento nas urnas, tá certo? Com a melhor avaliação dos candidatos ou não. Sempre teve, a nossa época, a disputa da reforma política, no sentido de não deixar com que o poder financeiro, as máquinas de governos, que o poder aquisitivo do candidato fosse a fator determinante. Nunca conseguimos ganhar essa luta, certo? Mas conseguimos diminuí-la. Mas não temos assim um reflexo na melhoria do quadro de parlamentares em todos os níveis no país. Você vê que o debate tem baixado enormemente o nível de conteúdo, de preparo, de propostas para a demanda da população, principalmente na área social, na área da saúde, da educação. Os reflexos são pequenos, na segurança pública também. E eu espero que com essa eleição agora para prefeito e vereadores, nós vamos poder avaliar, porque eu não tenho dúvida alguma que essa eleição ela vai ser quase que 100% por videoconferência, montando aí reuniões, fazendo alguns debates na mídia.
Eu acho que ela vai se resumir muito e aquele processo de campanha eleitoral, aquele clima todo, lógico, em cidades do interior, isso eu acredito que não vai prevalecer. Mas em grandes cidades, eu acho que o dia da eleição pode ser assim, um dia silencioso, como nós estamos habituados, por exemplo, numa eleição na França, por exemplo, que a rotina do dia você confunde com um dia normal, sem saber até que está tendo eleição no próprio dia. Então, eu acho que nós vamos caminhar para um outro estilo de campanha eleitoral. Eu espero, e nós estamos diante de uma pandemia que mudou os nossos hábitos, no sentido até de autoproteção, ela vai criar uma nova metodologia. Eu espero que possamos aí, Silvana, avaliar isso tudo depois dessa eleição agora para prefeitos e vereadores. André? Bom, boa noite, governador Caiado, boa noite, Silvana. Eu agradeço muito a minha colega Silvana, tem tomado a iniciativa nesse ciclo, em ter me convidado. Eu quero confessar que eu fiquei muito estimulado com essa discussão. Eu tenho muito interesse em conhecer as posições do governador Caiado. Eu até tenho menos interesse em falar e talvez mais em ouvir. Eu recentemente mencionei o nome do governador Caiado num texto, dizendo que eu acho que nós não vamos sair da grave crise que nós estamos, que combina uma dimensão sanitária terrível, né? Uma crise econômica talvez sem precedentes na história do país e uma crise política delicadíssima e grave, se nós não tivermos um diálogo e compromissos. E aí eu tomei como referência, viu? Num espectro que vá de Ronaldo Caiado a Marcelo Freixo, ou seja, num conjunto de segmentos políticos que têm um compromisso constitucional com as instituições políticas democráticas e brasileiras. Então, eu acho que a sua posição é muito importante, conhecê-la é muito importante. A gente conhece muito o Ronaldo Caiado, o governador Caiado, lembra muito lá das eleições de 1989, posições muito firmes, muito radicais, havia todo um contexto, o DR, MST, aquele contexto de início de redemocratização. Depois eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com o senhor no contexto do debate sobre a reforma política, quando o senhor era o relator da proposta de reforma política. Curiosamente, a sua posição era a mesma do PT, na época, né? Listas fechadas com financiamento público de campanha, o mundo dá voltas, né? E, recentemente, todos nós vimos, eu diria com bastante interesse, as suas manifestações, a sua interpelação aos apoiadores do presidente Bolsonaro em relação à questão do isolamento, a defesa da ciência, etc., etc. Então, eu diria que para o debate político e para, nesse contexto, ouvi-lo, e nós estamos aqui numa instituição, na universidade, que é uma instituição cujos pilares são a ciência e o pluralismo, e eu diria um pluralismo radical, um pluralismo sem censuras, sem filtros. Então, eu quero primeiro dizer que eu fico muito satisfeito, né, com essa oportunidade que a minha colega ofereceu. Eu acho que a gente vai ter oportunidade na próxima hora de conversar sobre vários temas, mas eu continuaria nesse tema que a Silvana provocou, com a seguinte questão, quer dizer, bom, lá em 2005, acho que era mais ou menos a época da reforma, o senhor tinha aquela posição, eu sempre fui muito cético em relação à lista fechada, sobretudo, né? Não que o nosso sistema não tenha todas as mazelas que a gente conhece. De lá para cá, provavelmente as coisas tenham piorado no que diz respeito ao sistema partidário e à produção de representação, ao ponto de termos chegado a essa crise. A eleição de 2018, em grande parte, o seu resultado, seus desdobramentos, a manifestação dos eleitores, a escolha dos eleitores, ao final,
foi uma escolha muito marcada por uma forte desconfiança em relação aos partidos e à representação partidária. Nós não podemos desconhecer isso. Por outro lado, se a gente olha nas últimas 2 ou 3 décadas, a impressão que dá é que o sistema partidário brasileiro ele é um híbrido. Eu não quero usar a palavra esquizofrênico, porque talvez eu use de modo equivocado, mas um híbrido. Quer dizer, sobretudo de 94 até 2014, 2018 é um ponto fora da curva, há uma tendência nas eleições majoritárias, sobretudo federais, de uma certa estabilização. De alguma forma, PT, PSDB estruturaram o sistema, né? Organizaram a competição. Quando a gente olha as pesquisas de comportamento eleitoral, havia uma consistência, eleitores que julgavam os governos, tucanos e depois petistas, respectivamente, né, bem, tendiam a votar nos candidatos associados, os que avaliavam negativamente tendiam a votar na oposição, quer dizer, aquilo que a literatura chama de clareza de responsabilidade, as coisas mais ou menos nesse ponto. Por outro lado, no legislativo, uma profusão de siglas, provavelmente terminou por amplificar o custo de informação para os eleitores, quer dizer, o pobre coitado do eleitor em algum lugar associar o candidato, como o senhor diz, o qual ele conhece, tem uma referência com posições de política econômica federal, isso acho que contribuiu para chegarmos nesta situação. Em 2005, o senhor defendia lista fechada e financiamento público. Né? De lá para cá, as coisas pioraram, os níveis de fragmentação eleitoral chegaram em 2018 a paroxismo e a padrões que internacionalmente nos colocam no topo do ranking de fragmentação, que contribui muito para uma crise de representação, para a dificuldade dos eleitores de entender, afinal de contas, o que são as siglas. Se nós pensarmos num fenômeno como o Centrão, né, tão falado hoje, é um paradoxo, quer dizer, um grupo que negocia, né, mas ao mesmo tempo é um conjunto de partidos, etc. Então nós temos um sistema partidário com essas características e com uma fragmentação muito alta, o que eu acho que torna o problema da representação sempre mais difícil aos eleitores. Quer dizer, então, uma questão que eu teria inicial é, hoje, se tivéssemos que pensar uma alternativa de reforma, considerando ainda toda a complexidade da conjuntura, todo esse somatório de crises sanitária, econômica, política, etc. Mas, e considerando ainda que democracias não podem prescindir de partidos, né? Não há outra forma encontrada nas democracias representativas para produzir representação e governo ao mesmo tempo. Digamos assim, que tipo de engenharia política o senhor, de alguma forma, percebe, né, como uma alternativa para retomarmos um protagonismo dos partidos na democracia brasileira? E parece que o cenário atual é justamente marcado por um vácuo, né, de alguma forma, uma forte desconfiança, em grande parte, o modelo de representação que o presidente Bolsonaro propõe, né, alguma coisa à parte ou paralela aos partidos. Como, de alguma forma, refundar os partidos no Brasil via engenharia institucional, reforma política ou via outras estratégias? Eu vejo o seguinte, nós, desde o PFL, aí eu vou buscar Marco Maciel, Gustavo Kraus, à época, Jorge Bonhausen, toda a parcela também nordestina da Bahia, Antônio Carlos, dizer a você que já naquele tempo eles se preocupavam quando eles aprovaram uma cláusula de desempenho. Era a maneira de ela ser implantada 12 anos depois, com o objetivo de fazer com que deveria prevalecer como partidos aqueles que tivessem votos, ou um percentual mínimo representativo capaz
de continuarem se colocando como partidos políticos. No momento que partido político passou a ser algo que pode se transformar num grande negócio, você tira a vertente do espírito público, tá certo? Da luta republicana, dos princípios programáticos do partido, e leva na tentativa de saber quanto é que vai ser o seu fundo eleitoral e qual é que vai ser o seu tempo de rádio e televisão. Então, essa foi uma distorção que você nota que se existia à época, tá certo? 1990, essa preocupação com a cláusula de desempenho, você viu que esse processo deteriorou. Quando nós buscamos a situação que chama lista pré-ordenada ou lista fechada, ela vem com o mesmo objetivo. Ela seria, novamente, uma cláusula de desempenho, onde você buscaria, tá certo? Um fortalecimento partidário, onde as pessoas estariam votando na sigla partidária e, com isso, podendo recuperar, tá certo? A importância do partido. E isso é que a Constituição determina. Você não tem uma candidatura independente de sigla partidária. Então, se não pode ser isso, essa foi a decisão ao promulgarem a nossa Constituição, então que façamos um processo de fortalecimento partidário, o que não vem ocorrendo até hoje. Pelo contrário. Então, as pessoas são muito mais dependentes do nicho que ele representa do que do seu partido político. Então, vamos dizer, um deputado ele é apoiado pela turma na área da educação, outro pela área da saúde, outro pela representação da Polícia Militar, outro pela representação amanhã das indústrias. Olha, ele vai votar de acordo com o pensamento do partido, ou ele pensa de acordo com o pensamento da base que o elegeu? Então, você já tem esse divórcio. Essa situação, ela é uma situação que precisa muito de ser colocada com muita seriedade para nós tentarmos resgatar. Mas, a partir de agora, nós vamos viver um outro momento. Se você me perguntar se tem clima, eu que o tempo todo defendi a tese de que a reforma política seria a primeira das reformas, no clima atual, infelizmente, ela não pode ser tratada dessa maneira. Entende? Por quê? Ela não pode, de maneira alguma, ser tratada assim. Hoje nós temos uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social de proporções inimagináveis. Ora, você não tem ambiente neste momento para você poder realmente levar para o plenário esse nível de discussão. É o momento agora, o que nós temos que ter é uma preocupação primeira, André, que eu defendo. Primeiro ponto, qual é que é? Nós salvarmos a democracia. Esse é o ponto principal. Nós reconstituirmos a estrutura do Estado em termos de instituições. Resgatarmos a convivência harmônica entre a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de pacificar esse processo. Esse é o passo que eu vejo agora como mais importante. Eu disse em uma entrevista minha há poucos dias, nós não podemos transferir para a Avenida Paulista o Congresso Nacional. Então, as decisões maiores, todas elas, em todos os momentos, têm que passar pelo Congresso Nacional. É importante que entendam isso.
Nós não vamos achar soluções no acirramento de ânimos entre pessoas que têm posições de total falta de convivência ou de harmonia. Então, a reforma política, ela será necessária, concordo plenamente. Mas qual é o time dela? Infelizmente, não é mais agora. Nós tivemos uma reforma trabalhista, tivemos uma reforma da Previdência, vamos ter agora uma reforma administrativa, vamos precisar ter uma reforma tributária, vamos poder diminuir a tensão, a efervescência do momento para discutirmos uma reforma política. Nesse clima tão acirrado hoje, eu posso dizer que os resultados não seriam promissores. Eu não vejo a regra da mudança agora como sendo possível. A legislação eleitoral, ela deverá ser mudada. Esse calendário vai continuar ou vai voltar aos prazos anteriores? Essa prática de como nós vamos fazer essa eleição vai prevalecer ou nós vamos voltar a práticas anteriores? Acho que essa é a pergunta que a Silvana coloca e que eu me interrogo. É um pouco frustrante ver o parlamento funcionando da maneira que eu vi hoje. Mas eu tenho que lhe confessar que as mudanças estão sendo muito rápidas na vida da gente, né, André? Nós temos aí situações que estão modificando o dia a dia nosso e nós não sabemos ainda identificar qual será esse novo normal na nossa vida, na nossa rotina política. O microfone está fechado. Seu microfone... Governador, e dentro dessa discussão que nós estamos aqui fazendo, quando se falava na reforma política, nós não estávamos vivendo uma conjuntura. Nós nos preocupávamos muito, debatíamos muito qual seria a saída para fortalecimento dos partidos políticos. Né? O fortalecimento dos partidos políticos seria via lista fechada ou lista aberta. Hoje, a minha avaliação é que nem com lista aberta ou nem com lista fechada, que nós temos uma outra variável importante, que é a invasão das redes sociais nas próprias estruturas dos partidos. Os partidos ficam cada vez mais fragilizados, as carreiras políticas dos deputados, dos congressistas, ficam muito na pressão das mídias e das redes, dentro dos seus próprios meios de comunicação, nas redes sociais. E isso me preocupa. Em que medida? Me preocupa porque, se fala em pacificação, quem vão ser os atores neste momento capazes de agir num processo de pacificação e num processo de construção, de novo, de uma estabilidade política que vinha sendo construída no Brasil e que, a partir de 2013, se intensificou, e com a pandemia, com essa dificuldade mesmo que o senhor relata, um Congresso vazio, um Congresso com uma aprovação não muito positiva, um Executivo também com uma aprovação não muito positiva, um Judiciário também com uma aprovação não muito positiva. Que atores nós podemos pensar para nós sair dessa situação que nós estamos vivendo, intensificada, evidentemente, com a crise sanitária, mas eu vejo muita dificuldade, um grande desafio pensar numa pacificação, pensar numa saída institucional, quando as principais instituições políticas brasileiras estão tão fragilizadas. Qual seria, neste momento... Não, a reforma política realmente hoje não é o tema. O tema, para mim, o desafio grande do Brasil é nós conseguir sair desse clima, né, de polarização, que eu acho que nem uma eleição futura, nem qualquer outro impeachment, vai conseguir superar se nós não tivermos lideranças com essa base comum, né, como o senhor bem falou, a defesa da democracia. Quem podem ser os atores que podem dar
esse fortalecimento aos partidos, ao Congresso, como fazer isso, né? A gente tem visto uma preocupação muito grande, né, de instabilidade cada vez maior, e o grau de confiança nas instituições é muito pequeno. Essa é a minha preocupação, né? E o senhor, como experiente na política, o senhor vê alguma possibilidade, o senhor vê saídas negociadas para enfrentamento dessa destruição das instituições que nós estamos presenciando, especialmente a partir de 2014, 2018? Eu sou otimista, Silvana. Sou muito otimista, até porque, como cirurgião de coluna vertebral, eu sou otimista sempre. Dizer a você o seguinte: nós políticos ainda não demos conta de convencer as instituições, seja ela Congresso Nacional, o Poder Executivo, seja ele Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal, Tribunal de Contas, qualquer um desses órgãos independentes e poderes, que realmente nós somos pessoas comuns e que nós representamos, naquele momento, após uma eleição, um significado de ser um congressista, um governador, um prefeito. De repente, esta função, ela perde a sua finalidade, onde muitas vezes o cargo, ao se perder esse instinto de, ou não tendo esse lado de espírito público, ele exerce o seu cargo como sendo algo no sentido de manter-se no poder a qualquer custo e se enriquecer, ou criar situações que são totalmente divorciadas da vida real. Então, quando você está num cargo e você passa a ter tanta estabilidade, você passa a ter tantos poderes, você passa a ter tantas prerrogativas, certo? E o cidadão comum, que hoje, querendo ou não, o nível de informação é cada vez maior nas pessoas, para as pessoas, essas pessoas não aceitam mais esse distanciamento entre aquilo que é a vida como ela é e a vida dessas autoridades. Esse casamento é muito forte, é muito significativo. Então, o cidadão, no dia a dia, ele está se rebelando, sim, contra esse formato. Esse formato, ele é totalmente incongruente com a realidade do país, onde você vê um percentual altíssimo, com o IDH baixo, com o nível educacional dos piores. Você vê a proliferação do narcotráfico como sendo alternativa de opção de trabalho, contaminando toda uma geração. E nessa hora dizem, olha, mas os políticos também, eles têm um cargo para poder assaltar a sociedade. Então, veja, esse comparativo, tá certo? Precisa de nós entendermos que essa liturgia do cargo que nós temos é com a finalidade de poder melhorar a condição de vida da pessoa. Não é para melhorar a nossa posição e nem se valer do cargo para nós garantirmos as nossas reeleições. Essa cultura, para ser quebrada, certo? Essa estabilidade a qualquer coisa. O cidadão pratica um crime dentro de uma estrutura, tá certo? Do judiciário, ele é penalizado com aposentadoria de todo valor. Ele, amanhã, comete um crime eleitoral, muitas vezes o seu julgamento não ocorre, não acontece. Então, esta sensação da impunidade, tá certo? E do qual nós debatemos muito isso no Senado Federal, ela foi matéria aprovada no Senado Federal,
está dormitando na Câmara dos Deputados, que é essa tese da imunidade. O parlamentar tem que estar aberto. Eu não preciso ter esse foro privilegiado. Ele tem que ter o direito à fala, de expressão. Agora, ele não pode ter prerrogativa diferenciada porque roubou, porque desviou dinheiro, como dizia o Carlos Lacerda. Nós não podemos apelidar as palavras. Então, desviou o dinheiro público. Não, o cidadão é ladrão. Então, não pode ser diferente. Então, essas coisas é que estão rebelando o sentimento da sociedade com essa manutenção de uma classe que se veste com todas as prerrogativas de poder se colocar acima do bem e do mal e distante da realidade. Quando você vê um primeiro-ministro inglês caminhar pelas ruas, entrar no metrô, um deputado na Suécia caminhar normalmente também lá, fazer a sua representação, enfim, você vê que há uma sensação de que a pessoa está lhe representando. E quando você nota essa liturgia realçada, entre aspas, em mordomias e em concessões, essa está perdendo cada vez mais. Essa mudança ela precisa ser muito mais nossa, para que a gente se aproxime da realidade. Ou seja, a vida como ela não é a que nós exercemos em nossos mandatos. Este é o lado que eu acho que perde, o nosso discurso perde a consistência. É o que eu penso. Está fechado. O microfone está fechado. Está fechado. Deu? Agora melhorou? Deu? Está escutando? Não, agora não. Então, dentro do que o governador Caiado falou, eu acho importante fazer também um raciocínio inverso. Nós falamos muito da antipolítica, de que a classe política não tem ética, não tem moral. Não há também, governador, uma falta de entendimento do que é a política daquele que está fora, que não atua no sistema político, que não está em função de grupos de pressão, de tentativa, porque a política é a arte da negociação. O eleitor comum brasileiro, carente em todas as suas dimensões, ele tem pouca clareza do funcionamento do sistema político e acaba, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, se voltando contra a classe política. Não tem essa dimensão também, responsabilizar apenas a classe política, né, mas também uma percepção de que o nosso eleitor tem uma visão ainda muito mágica do que é o fenômeno político, de que o fenômeno político carrega em si também um alto grau de frustração, independentemente da legitimidade das necessidades do nosso eleitor, e aí a classe política também tem, um certo sentido, uma pressão muito grande, né? E o senhor conhece tanto tempo na carreira política, como a classe política vê, porque o político virou quase geni, né? É para tirar pedra. Né? Não estou retirando a responsabilidade da classe política, mas em que medida essa visão mágica que o eleitor tem da política também não reproduz isso, né? Enfim, essa é uma... Porque senão a gente só acaba responsabilizando a classe política, né? Não sei. André? Eu queria voltar a um tema que o governador mencionou anteriormente, desviando um pouco desse foco aí, que é um tema mais relacionado à crise política atual, né? Reconhecendo e concordando que não é o contexto para reformas políticas, e reformas em geral bem-sucedidas supõem acordos muito, né? A Silvana, que é a nossa especialista em Alemanha, que sabe o contexto da implantação do sistema distrital misto na República de Bonn envolveu um acordo entre democratas cristãos, social-democratas, etc. Mas eu queria entrar um pouco retomar
aspecto que o governador mencionou do momento atual, da crise atual. Quer dizer, me parece que o fulcro da crise é um conflito entre o poder executivo, que aspira margens mais amplas de exercício de poder discricionário, e aquilo que, digamos assim, constitui uma tradição, ou que vem da tradição constitucional norte-americana e que a nossa Constituição consagrou, de freios e contrapesos. O Poder Judiciário, representado sobretudo pelo Supremo Tribunal, o Congresso e os governadores, né, incluindo o governador Caiado. Qual o senhor mencionou, né, digamos assim, a desejabilidade de alguma forma de harmonia? Qual é o ponto, digamos, de equilíbrio, na sua perspectiva, para essa questão? Até onde deve ir o poder do executivo e até onde deve ir o exercício, né, de freios e contrapesos que num modelo como presidencialista como o nosso faz parte digamos assim, da constituição genética das nossas instituições. Até onde é que é o ponto de equilíbrio? E em que medida o senhor vê os desdobramentos dessa crise atual? Até onde ela pode ir, né? Considerando aquilo que o senhor disse antes, de alguma forma isso é o que é o nó da atual conjuntura. Eu gostaria de explorar um pouco como o senhor vê os desdobramentos possíveis para este cenário e também, considerando que me parece que todos nós desejamos, o senhor mencionou isto, né, a consolidação a estabilidade democrática como um terreno comum. O que isso supõe? Quais são os caminhos para isso? As condições, talvez, para isso? Quero ser bem objetivo. Não tenho pretensão, hora alguma, até porque a idade nos ensina que eu não tenho nenhuma pretensão de ter aqui dono da verdade, ou muito menos convicção de que estou certo. Mas, com a experiência que vivi no Congresso Nacional, que é uma grande escola, primeiro, na Câmara, você passa a se convencer que você é 1/513. Para você poder aprovar qualquer matéria, você tem que convencer metade mais um do plenário ou a maioria daquela sessão. Então, você passa a ter uma noção da necessidade do diálogo. Mas numa situação tão conflituosa como hoje, eu diria a você, e essa tem sido a minha posição, e eu pretendo encarar isso até com mais assiduidade, apesar de que cada um de nós, governadores, estamos com muitos problemas nos estados, mas a tese que eu defendo, e estive hoje com o presidente Bolsonaro, a tese que eu defendo é a tese da figura chamada Marco Maciel. Você teve a oportunidade de ler um pouco sobre Marco Maciel? Talvez deva ser uma das figuras a que nós mais devamos reverenciá-la no momento. Era um homem, extremamente sensato, homem que conseguia levar para a mesa de negociação os poderes constituídos, os partidos, conseguia trazer um clima de diminuir a tensão e a queda de braço. O que nós precisamos neste momento é uma coisa só. É que, por exemplo, no meu estado, as minhas decisões são tomadas com o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, representante da Defensoria Pública e do Ministério Público.
todos eles sentam comigo. Eu não tomo uma decisão unilateral. Este momento agora é um momento muito delicado. Qualquer posição pode desencadear algo que tem me preocupado muito, que é aquilo que nós assistimos domingo em São Paulo. A partir dali, as coisas caminham para o mau caminho. E nós, líderes políticos, nós temos a responsabilidade, neste momento, de construir pontes, de resgatar o diálogo entre os poderes. Uma responsabilidade compartilhada. Este é o momento. Não tem como você, neste momento, não avançar no diálogo. É a única solução que nós temos. Você pode ter certeza. Você me conheceu em debates, você me conheceu na defesa do que eu acredito, nas minhas posições, mas eu nunca na minha vida tive qualquer posição que não fosse jogada dentro do Congresso Nacional. Eu sou um homem que a vida toda me curvei à vontade da maioria. Lutei em todas as matérias para ganhar, mas se as perdi, eu as perdi com dignidade. Eu jamais contestei resultado. Então, este é o momento, André, que é aquilo que eu costumo dizer. Não adianta mais nós estarmos aflorando os problemas que já tivemos. Pelo contrário, é hora agora de nós construirmos essa solução para darmos sobrevida à democracia. É ela que está, neste momento, sangrando. É ela que está, hoje, correndo risco. Então, se não houver uma compreensão de todos os presidentes dos poderes, para que haja um ponto de concórdia. Não estou falando que todo mundo vai se amanhã vai convergir numa posição, não estou dizendo isso. Estou dizendo ponto de concórdia. Ponto de concórdia seria nós restabelecermos o processo democrático no país sem que haja, tá certo? Queda de braço e confronto entre os poderes. É isso. Desculpe, governador, só sem querer ser mal educado e lhe interromper, mas de alguma forma também, mas o senhor vê algum Marco Maciel no governo, ou alguma possibilidade, ou, de outra forma, alguma disposição do governo para ter um Marco Maciel no seu interior? Aparentemente, todas as, digamos, tentativas de Marco Maciel, não sei se equivalentes, elas foram, de alguma forma, sendo defenestradas do governo. Em que medida o senhor vê no governo espaço para um Marco Maciel com este papel? Você não é da natureza do governo a expelir Marco Maciéis? Bom, você sabe que a época dele, a situação ainda era mais complexa do que hoje, que você não tinha nem as instituições funcionando. Então, eu acho que hoje você tem aí um ambiente muito mais fértil para que você consiga buscar uma reconciliação. Eu acho que uma reconciliação ela se dá. Eu não saberia fulanizar, tá certo? Não saberia fulanizar, identificar essa figura no momento. Até porque eu estou um pouco fora do cenário aqui, direto do dia a dia de Brasília. Eu estou mais na minha atividade no Estado e que você sabe as angústias nossas. Mas, especialmente hoje, eu tirei o dia para estar aqui em Brasília. E com alguns diálogos. Tive com o presidente da Câmara, vou estar agora com o presidente do Senado, tive com o presidente da República, certo? Pretendo, em outro dia, fazer uma visita ao presidente do Supremo, o ministro Toffoli, que está aí se recuperando do Covid-19, e esse é o trabalho que eu pretendo, mas não com a mesma
capacidade, competência e habilidade de Marco Maciel. Quem sou eu? Mas, no que eu puder contribuir, eu quero contribuir com esse objetivo. De poder dizer, olha, nós temos responsabilidades enormes. E nós não podemos entregar um processo durante os nossos mandatos que não seja do sentido de fortalecer o processo democrático. Eu acho que você tem que conter excessos em todos os lados, certo? Você não pode ter pauta-bomba, você não pode ter excesso por parte da presidência e você não pode ter também decisões monocráticas sem que haja uma discussão maior. Então, se nós não distensionarmos todos esses 3 pontos que eu acabo de colocar, nós só vamos cada vez mais ampliando, duplicando, multiplicando de uma forma, de um crescimento exponencial, o risco das regras democráticas. Está fechado. Tá fechado. Senhor, desculpe, sempre esqueço. O senhor falou em reconciliação. Importante, eu me pergunto, nós tivemos uma transição política onde os governadores, numa formatação federativa, onde os governadores tiveram um papel importante na transição para a democracia, na negociação da democracia, para a construção da democracia. O que a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, é que muitos governadores, inclusive o senhor, sendo muito bem avaliado, né, e outras lideranças regionais, sendo muito bem avaliadas. Na medida que nós temos realmente uma situação de impasse, né, de dificuldade de se conseguir chegar a alguma forma mínima de garantir que as instituições consigam ter um equilíbrio, né? Qual seria, se o senhor vê a possibilidade de governadores, independentemente de que partidos, uma frente de governadores para auxiliar ou para contribuir ou para liderar um processo para que a nossa democracia consiga sobreviver nessa situação que nós estamos vivendo? O senhor vê uma possibilidade? Porque o Brasil ele sempre procura liderança, ele é muito personalista, né? Nós temos uma tradição muito personalista. Será que não é o momento de nós olhar uma experiência brasileira, com todos os limites da transição política que possa ter havido e as críticas que possa se fazer, né? Não é o momento de a gente observar, e acho que talvez com esse crescimento de avaliações positivas dos governadores, qual seria o papel desses governadores frente à situação, a esse impasse que nós estamos vivendo? Como o senhor avalia isso como governador, inclusive bem avaliado? Obrigado. Estou me esforçando, Silvana, não é fácil. Primeira vez que eu chego ao executivo depois de uma vida toda no legislativo. Eu tenho que confessar a você que esse foi uma situação também que ficou muito conflagrada, e aí eu acho que teve aí excesso dos 2 lados. Nós temos que respeitar o calendário eleitoral. Acho que não tem porquê também se antecipar discussão, tá certo, com projetos para 2022. Acho que isso aí tem que ter regras, porque se você está buscando uma antecipação de um processo, isso aí cria um clima, tá certo, que o cidadão, ao invés de ser visto pelo presidente como um aliado, ou o presidente vê o governador como um aliado diante de uma pandemia e diante de um processo político grave que nós estamos passando, econômico, com projeções terríveis, tá certo? E social, com reflexo de desemprego atingindo de 12 para alguns já falam em 20 milhões, é algo que realmente precisava de ter essa pauta. A pauta ela precisa ser flexibilizada. Você vai me dizer, olha, todos vão comungar com essa pauta? Não, não vão. Não vão. Eu também não sou
sonhador imaginar que tudo amanhã se resolve. Tal. Não, não vai. Mas eu acredito que, tendo espaço para o diálogo, dá-se para construir uma maioria significativa dentre os governadores. Entendeu? Eu acho. Até porque, Silvana, as decisões, tudo bem, a concentração maior da arrecadação é da União, mas, querendo ou não, a parte que funciona, a parte que realmente faz chegar, é a parte do prefeito e do governador. Então, o que eu estava conversando. Veja, nós estamos, neste momento, com essa tensão toda. Ora, querendo ou não, nós tivemos no Centro-Oeste uma privatização de uma ferrovia que vai transformar Goiás, Tocantins, o Pará, tá certo? No estado de uma logística que ninguém tem igual. Nós estamos com o andamento da ferrovia aí já em ritmo acelerado, da integração do Centro-Oeste, saindo da Bahia, chegando a Rondônia, que realmente vai mudar o perfil do brasileiro. Terceiro lugar, nós temos nesse momento de crise, tá certo? Cada brasileiro aí recebendo R$600 por mês, isso injetando só no meu estado 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos uma renegociação com os estados e municípios que nós nunca tivemos, Silvana, certo? Nunca existiu isso. 120 bilhões de reais que serão transferidos a nós, prefeitos, e também na parte de combate ao coronavírus. Nós temos um momento hoje onde os parlamentares, deputados federais, senadores, eu que vivi naquela casa por 6 mandatos, nós nunca na vida, eu nem ia à comissão de orçamento, que o máximo que um deputado às vezes conseguia de emenda era 100 mil reais, 200 mil reais, era uma maravilha. Hoje em dia, cada deputado tem de emendas parlamentares, emendas de bancada, 50, 60 milhões de reais. Isso nunca existiu, não. Hoje, um parlamentar tem um orçamento, às vezes, maior do que um Estado precário. Nas emendas pessoais e nas emendas de bancada. Emendas de bancada são emendas de 250 milhões, 300 milhões. Isso nunca existiu, Silvana. Nunca existiu isso no parlamento. Nós nunca vimos isso. Então, o que eu estou dizendo é assim, ao invés de nós ficarmos nessa discussão acessória, tá certo? Vamos atacar o principal, vamos atacar o processo de trazer o diálogo com continuidade, no mínimo semanal, tá certo? Entre todos os poderes, a partir daí identificando pautas, saindo dentro daquilo que Tancredo Neves ensinou muito bem a todos os políticos. Nós temos que aprender as coisas boas da vida. Olha lá, vamos acertar. Nós não podemos entrar numa reunião, todo mundo em posições conflitantes. Não vai terminar em nada, não vai resolver nada. Então, nós temos que ter habilidade nessa hora de fazermos com que haja o reconhecimento das ações de cada um. Essa é a maneira que eu entendo, e é assim que eu governo o meu estado. Certo? Eu fui apoiado por 14 prefeitos. Meu estado tem 246 prefeitos. Eu fui apoiado por 14. Eu os trato, do ponto de vista administrativo, igual. O repasse da educação, da saúde, da merenda escolar, daquilo que é a contrapartida do Estado, em tudo, de CMS e tudo. Não tem distinção nenhuma. Por isso que eu tenho respeito de todos eles. Não me apoiaram. Então, esse quadro, a campanha será lá de prefeito e vereador no final do ano. A campanha para presidente, deputado, senador, governador será em 2022. Então, a tese minha é exatamente essa, ou seja, buscar esse diálogo para que a gente sobreviva e supere esse tensionamento. Esse quadro de que aconteceu em São Paulo, não sei como está em Pernambuco, já falaram que outros estados vão repetir esse domingo, é algo preocupante.
Isto aí é um processo que mostra que se nós deixarmos caminhar, tá certo? Nós vamos perder totalmente a condição de uma governabilidade no sentido de regras, de uma legislação. Você caminha para um processo de desobediência civil. Isso vai ampliar ainda mais o quê? O problema no país, a situação crítica, desemprego, mortes, agressão, prejuízo, tudo mais que já está enorme. E eu estava dizendo, preste atenção, neste momento, aí vocês podem dizer que eu estaria puxando aqui para o meu lado. Mas não é isso, não. O Brasil é o único país que tem chances reais de sair da crise. Único, tá certo? Porque os outros todos, se industrializaram demais, tá certo? É ruim, não. Não é ruim, não, de maneira alguma. É ótimo. Se sofisticaram demais em termos da inovação, é ruim? Também não. Mas numa crise dessa proporção, André, você acha que o cidadão ele vai dar prioridade para trocar, tá certo, o seu telefone celular, comprar um carro novo, ou fazer uma viagem de turismo, ou ter a garantia da sua segurança alimentar para manter a condição de comprar aquilo que é necessário para a sua sobrevivência? O Brasil hoje, indiscutivelmente, não tem ninguém para disputar conosco. Ninguém. Ninguém disputa com o Brasil. Nós temos a maior capacidade de produção, nós temos a melhor qualidade de produção, e nós temos hoje um país numa forma crescente em termos de oferta de alimentos. Esse será o grande desafio do momento. O grande desafio do momento não é quem vai oferecer, tá certo, a plataforma mais sofisticada para resolver aquele assunto daquela empresa. Quem vai, neste momento, depois da pandemia, agora com a pandemia, quando passou a régua em todo mundo, tá certo? Países poderosíssimos se ajoelharam, estão destruídos, tá certo? Quem vai colocar agora regra na mesa vai ser quem produz alimentos, comida. Essa é a realidade. Entendeu? Imagina um país que vive de turismo. Imagina a grande parte da Europa. Quem é que vai fazer turismo agora? Então, a realidade como ela é hoje a segurança alimentar. Então, ninguém vai ter gasto supérfluo. O cidadão hoje vai se concentrar para poder ter a condição de manter o status mínimo de sua família com segurança. Aí o potencial nosso de avançarmos e buscarmos a tecnologia, a industrialização com competitividade, a diminuição de incentivos fiscais que penaliza cada vez mais o cidadão pobre, tá certo? Exigir mais eficiência de cada um dos setores. Eu acho que essa transformação, como se diz, toda crise é boa parturiente. Eu acredito que depois da crise nós teremos aí um novo Brasil com regras totalmente diferentes e também com um prognóstico bem melhor. Oi, Silvana, não sei se não é o caso, tem algumas perguntas do público aí, o Manuel pode nos ajudar também. Silvana tinha caído. O Bruno aí nos pergunta sobre a posição das executivas no momento atual. Quais seriam os mecanismos de maior transparência na execução de fundos partidários e eleitorais? Bom, fundo partidário, todos nós temos conhecimento do valor, ele é repassado mensalmente a cada unidade do partido pelo Partido Nacional. O fundo eleitoral, ele também, hoje tem regras, já. Tem regra do percentual que as mulheres recebem, você tem regra de limites
do quanto cada candidato pode receber, e hoje em dia isso aí não tem sigilo. Todo candidato é obrigado a apresentar esse valor na sua prestação de contas. O Bruno pode dizer, não, mas eu quero saber antes da prestação de contas. Aí, realmente, no nosso partido, é dentro da reunião da executiva com os presidentes dos diretórios estaduais. Eu não sei, Bruno, qual é o seu partido, como é que é feito. Dentro do Democrata, reúne-se toda a executiva, com todos os presidentes dos diretórios regionais, e aí se discute de acordo também, eu diria a você, não de uma forma igualitária. Se você tem um candidato que ele é competitivo numa grande capital, tá certo? É diferente de um cidadão que é candidato também numa pequena cidade. Isso é uma realidade, tá certo? As pesquisas que o partido também determina que seja feita com o objetivo de viabilizar também as candidaturas que têm um maior percentual, e não apenas aquela pessoa que se propõe ser candidato sem ter densidade eleitoral. Então, nós não podemos aí excluir daquilo que é fundamental numa campanha. É saber se o cidadão tem voto, saber se ele realmente tem capacidade de sensibilizar as pessoas. Ou senão, ele vai simplesmente querer o fundo partidário e não fazer o uso adequado dele. Então, tudo isso o partido também tem que se precaver para que não haja um desvio de função. Qual é o real risco de ruptura democrática no governo Bolsonaro? Como o senhor avalia o papel das Forças Armadas no momento atual? Em primeiro lugar, as Forças Armadas têm maior tranquilidade em reafirmar aqui que ela é força de Estado, não é de governo A de B. E isso aí já foi colocado por todos os comandantes de todas as armas. Então, isso aí não tem espaço para esse tipo de comportamento. Não é por aí. Eu acho que isso não existe o menor receio em relação a esse assunto. E quanto ao risco da ruptura, eu posso dizer o seguinte, que eu não enxergo como risco da ruptura democrática. A minha preocupação neste momento, Maurício, é dizer que um processo social que pode desencadear decorrente de um desemprego em massa, decorrente de uma perda de poder aquisitivo, decorrência da vulnerabilidade do cidadão. É o que eu costumo dizer aos meus secretários. Quem tem fome tem pressa. Então, não dá para você dizer para uma família que está passando fome que você vai voltar a semana que vem. Então, eu acho que esse é o processo, que esses desentendimentos podem demorar com que a realidade chegue a cada cidade do país, a cada quadrante desse país, para poder minimizar essa situação do desemprego que, em decorrência, vem aí a escassez de poder de aquisição. Não que falte alimento para o brasileiro, pode faltar poder de aquisição ao cidadão. Como tem esse período que ainda, até o final do ano, tem-se aí o seguro-desemprego, tem os R$600 que está sendo repassado, tem agora essa parcela que vai ser passada aos governos e aos municípios, eu vejo que, se nós nos entendermos, nós podemos, se Deus quiser, fortalecê-la no final dessa pandemia. Você aponta para um acordo político com a representação da antipolítica. Como resolver esse impasse? Você citou o Marco Pessoa. Ele seria capaz de negociar com quem não quer negociar. Bom,
Alan, eu não faço esse valor de juízo, certo? Até porque quem é que não queria, quem é que não quer negociar? Acho que está faltando diálogo. É questão de faltar espaço para negociar. Acho que no momento em que cada um recua na sua posição, acha que está sendo atacado, tá certo? Cada um acha que, não, agrediu o Congresso. Aí o presidente acha que foi agredido pelo Congresso, não agrediu o Supremo acha que foi agredido. Então, se nós ficarmos nessa queda de braço, tá certo? Você não constrói nada. Agora, se todo mundo resolver, eu lhe pergunto, resolver ter 1 minuto, tá certo? De reflexão, você imaginar que você é presidente de poder e que, neste momento, vale a pena endurecer o jogo, então, realmente, você está levando um processo que chama-se ruptura. Lógico, nesse momento você não vai ter mais nenhuma regra democrática, não vai prevalecer convivência harmônica e pacífica, nem independência de poderes. Então, um acordo político, ele é possível, sim, Alan, e eu tenho confiança que nós o construiremos. Certeza absoluta. Então, não tem espaço para nós acreditarmos, tá certo? Que a solução da crise, tá certo, é o conflito e a ruptura. Não é por aí, eu não vejo. E sou aí adepto da tese de que momentos muito mais difíceis, eu sei, pela foto aqui posso ver que é jovem, mas eu posso dizer, Alan, que em situações muito mais difíceis, Marco Maciel construiu esse diálogo. Então, não vejo para nós nenhuma dificuldade, já que nós estamos com todas as instituições aí funcionando. Boa noite. Qual o papel que o governador atribui às universidades públicas para intensificar os processos democráticos em nossa sociedade? O governador é favorável à manutenção da autonomia constitucional do caráter público e gratuito das universidades federais. Olha, isso aí é norma constitucional, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Isso está na Constituição. A universidade, ela é independente, é prerrogativa própria dela, a sua gestão, a sua administração, certo? Isso é um processo, isso é uma norma que a Constituição já garante tudo isso. O que eu interrogo? E aí é uma posição de ordem pessoal minha, certo? O que eu interrogo em relação ao que é colocado aí? É que eu, como médico que sou, assistente do serviço de ortopedia que fui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? A única posição que eu gostaria de futuramente debater seria a tese da gratuidade em decorrência da renda per capita e familiar dos que hoje recebem a custo zero uma formação como a minha, tá certo? Que recebi na Universidade do Rio de Janeiro, na área de medicina. Então, eu acho que esta situação aí, para as pessoas de baixa renda, concordo e sempre fui defensor. Mas eu não vejo como sendo uma forma democrática e muito menos humanitária, tá certo? Você dar àqueles que tiveram oportunidade em fazer os melhores cursinhos, ter ali toda uma formação diferenciada, disputar sempre os primeiros lugares das universidades e ainda terem a garantia que não precisam contribuir em nada e que tudo isso
fica como responsabilidade da população brasileira pagar os estudos de quem tem condições de contribuir com a universidade. É a mesma coisa que eu diria a você. Olha, muita gente tem plano de saúde, na hora que tem um problema grave, se recorre a um hospital público, que na maioria das vezes tem a melhor condição de atender o paciente, tem melhores pessoas de plantão, e depois os planos de saúde não querem pagar aquele procedimento que foi feito no hospital público. Ora, então não é correto. E como não é correto também, tá certo? A universidade prover pessoas que vêm, que têm uma renda familiar, uma renda per capita, capaz de contribuir, tendo a gratuidade, e outros que realmente merecem a gratuidade. Então, em relação à manutenção da autonomia funcional, isso, para mim, é intocável. Então, não tem como esse ponto aí ser sequer discutido. Nunca existiu uma discussão dessa no Congresso Nacional. Agora, o caráter da gratuidade extensivo a todos é um ponto que eu costumo debater sempre, e a contrapartida deve ser dessas universidades, em momentos como esse da pandemia. Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás está nos auxiliando todo dia, apresentando trabalhos estatísticos. Epidemiologistas hoje, para orgulho nosso em Goiás, foi convidada pela Organização Mundial de Saúde para fazer parte da equipe que está testando a nova vacina. Então, isto sim que é uma universidade, ou seja, ela atende a necessidade da população, com todos os expoentes que ali tem, fazendo parte do seu corpo docente, para que a sociedade se beneficie da universidade também. Então, essa é a minha tese, e que eu defendo a autonomia e preservo essa autonomia em todas as minhas discussões. Fechado. Microfone está travado. Tem microfone. Seu microfone. Microfone. Microfone, Silvana. Não chegou a fechar. Não. Tem que tirar o microfone, desbloquear o microfone. Eu peço mil desculpas. Bom, acho que a Silvana está com problemas sérios aí de internet. Nós chegamos a quase 1h30 de discussão. Eu acho que foi uma discussão extremamente positiva. Eu acho que o espírito da discussão é sempre o do pluralismo, é o de nós conhecermos, dialogarmos, refletirmos sobre as posições as mais diferentes possíveis. Essa iniciativa que a professora Silvana vem organizando tem esse espírito, e eu acho que hoje, essa noite, foi muito positivo para todos nós, para aqueles que nos seguiram, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais as posições, as opiniões do governador Caiado. Nós podemos concordar com o governador, nós podemos discordar, nós podemos concordar com alguns aspectos, mas, e aí eu vou dizer em nome pessoal, eu tenho a forte convicção de que nós não vamos sair da crise grave, delicada que nós estamos,
se nós não ensejarmos um diálogo que envolva um conjunto de atores de um espectro muito amplo da política brasileira, eu diria que vai da direita à esquerda, que vai de lideranças como o governador Caiado até lideranças situadas no outro espectro político. E para isso, conhecermos as posições, dialogarmos, ouvirmos, é um exercício absolutamente fundamental. Então, eu acho que, em nome da Silvana, que infelizmente aqui teve problemas de internet, eu gostaria de agradecer imensamente ao governador Caiado. Eu já tinha tido a oportunidade de ouvi-lo e discutir em outras oportunidades. Para nós foi muito importante, acho que para uma universidade como a nossa, uma universidade pública, de excelência, esse tipo de espaço, né, de diálogo, de reconhecimento, é algo absolutamente fundamental. A Silvana volta agora, não sei se tu consegues falar, Silvana. Ela está com problema na internet, meu. Eu acho que ela está com problema. Está conseguindo. Eu gostaria muito de agradecer ao governador, agradecer muito a todos aqueles que nos acompanharam. Eu espero que nós tenhamos ainda outras oportunidades desse diálogo, né, que me parece muito importante para a universidade, e sobretudo aquilo que a Silvana disse logo no início, né, uma interação maior, um diálogo entre a universidade... Muda aqui, não adianta nada. Ele não está reagindo. A gente te ouve picotado, Silvana. Consegue falar alguma coisa, Silvana? A internet dela está muito fraca, ela não está conseguindo entrar. Mas, André, eu quero dizer, me senti imensamente honrado. Terminada essa pandemia, eu quero convidar tanto você como a Silvana para poder estar em Goiás, e lá nós podemos conversar um pouco mais e depois podemos jantar lá, que será um prazer em recebê-los no meu estado de Goiás, tá certo? É um estado que não tem as belezas aí do litoral, mas tem a beleza aqui do Cerrado, de rios maravilhosos, como também de cidades históricas também, que tem muito a poder mostrar a todos os turistas, e é um povo extremamente acolhedor, é um povo que realmente você vai sentir em casa. Obrigado. Queria só também comentar uma coisa que a própria Silvana nos lembrava, antes de nós entrarmos aqui no ar, que em 2010 o senhor apresentou um projeto de lei instituindo o ensino da ciência política no ensino médio, se não estou enganado. Então, essa é uma relação que já vem, né, de algum tempo. Você viu a resposta absurda, ou seja, o Congresso Nacional não pode pautar a grade curricular, isso é prerrogativa do Ministério da Educação. Essa foi a resposta ao meu projeto. É triste. Bom, então, obrigado a todos, boa noite. Espero que tenhamos, como diz o governador Marco Maciés, aí para promover o diálogo e uma saída para essa crise. E boa noite a todos, boa noite, governador, obrigado pela sua participação, obrigado a todos aqueles que nos assistem, foi uma grande satisfação. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado, meu. Valeu a pena, foi um grande debate, muito agradecido pela oportunidade. Obrigado.